Para a gente entender um pouco melhor, né, o BPC-Loas, por que ele existe, por que tem esse nome, a gente tem que entender o propósito da gente viver em sociedade, que tem a ver diretamente também com esse tipo de benefício que é pago pelo governo federal. Não sei a idade de vocês, eu sou de 1988, que é o ano da nossa Constituição Federal. Essa Constituição que veio dividir os poderes do Estado e principalmente garantir os direitos dos cidadãos brasileiros. E na Constituição Federal, a gente tem várias determinações, vários direitos pessoais que são assegurados ali no texto. Um desses direitos assegurados é o que? É a assistência social. A Constituição ela determina que o Estado brasileiro ela tem que prestar assistência aos seus cidadãos. Isso deve ser de forma indireta, fornecendo ali saúde, por exemplo, educação, garantindo acesso a serviços públicos e também de forma direta, como pagando benefícios assistenciais, como foram criados aí o Bolsa Família, para incentivar que as famílias, né, coloquem as crianças na escola. E além desse, podemos também colocar o LOAS, né, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é pago para aquelas famílias que não têm condição de garantir a subsistência de um idoso ou de uma pessoa com deficiência, que são os principais focos desse benefício que a gente vai falar hoje. O BPC ele já é previsto na nossa Constituição através desses artigos que falam sobre assistência social. Posteriormente foi criada a lei que prevê aí o BPC, que é a LOAS, né, que o pessoal fala que é a Lei de Organização da Assistência Social, e previu esse benefício específico de um salário mínimo a ser pago para as pessoas com deficiência e para os idosos. Então o objetivo é aí garantir esse salário mínimo para essas pessoas portadoras de deficiência, idosos, para ela prover a sua família, prover a necessidade de comprar medicamentos, enfim. Vamos entender quais são então as pessoas e os requisitos que têm que estar estabelecidos para que possa receber esse benefício? Primeiro, falando sobre idosos. A legislação hoje ela entende que o idoso é aquela pessoa com mais de 60 anos. Mas para fins do benefício de prestação continuada, a gente precisa pensar que só os idosos acima dos 65 anos que vão poder solicitar esse benefício de prestação continuada, que é previsto na parte de assistência social. A pessoa ela não precisa ter pagado previdência social, ser segurado do INSS para poder receber. Então, a idade mínima para idosos é 65 anos. Pessoas com deficiência não têm uma idade específica, porque a deficiência ela pode se desenvolver quando a pessoa é criança, é um adolescente, adulto ou idoso. Então, a depender aí da deficiência que você tenha, que a pessoa da sua família tenha, né, que o beneficiário desse benefício assistencial tenha, ela vai poder receber. Sempre vale lembrar que nesse tipo de benefício é importante que é feita uma perícia médica, né? O médico do INSS ele vai avaliar essa capacidade física, né, de quem está pedindo o benefício, mas não é só a capacidade física que vai ser avaliada. O deficiente ele também vai ter o seu lado socioambiental avaliado. Se essa pessoa ela vive de forma precária, né? Se ela vive, por exemplo, em uma comunidade onde ela tem dificuldade a ter até acesso à farmácia popular ou ao posto de saúde para retirar medicamentos que ela tem necessidade, tudo isso tem que ser avaliado. Então, além disso, fatores psicológicos, às vezes até por esquizofrenia, que é uma doença que pode acometer pessoas que não têm deficiência, mas já é uma doença que pode debilitar essa pessoa para o mercado de trabalho, caso não seja tratada, né? É feita essa perícia médica, mas a perícia médica não é só isso que precisa ser feito para ser concedido o BPC. Além da perícia, ela tem que ser conjugada com esse lado psicológico, com essa ambientação onde a pessoa vive, se ela tem acesso a serviços públicos ou não, se ela consegue ter acesso a medicamentos gratuitos ou não,
Tudo isso tem que ser avaliado. E além disso, aspecto estrutural do corpo, porque a pessoa ela pode ter uma deficiência no braço, por exemplo, mas aquilo não impedir que ela esteja inserida na sociedade, que ela possa fazer aí entrevistas de emprego, conseguir uma boa colocação profissional. Então também não é qualquer deficiência física que vai gerar benefício, né, que vai gerar direito ao BPC, né? Além dessa questão, gente, do lado psicossocial e médico, a gente precisa pensar também na renda, porque a renda é um requisito específico que a legislação traz, falando que para a família da pessoa que está pedindo o benefício de prestação continuada, deve receber no máximo 1/4 de salário mínimo por cada integrante. Uma família de 4 pessoas recebendo R$ 1.100, ela vai estar dentro dos requisitos pro BPC. Mas se receber mais que esse valor, mais de R$ 1.100 para uma família de 4, o requisito da renda ela já é ultrapassada. Vamos lembrar que isso daqui eu estou falando que está especificado na legislação, mas na justiça existem várias jurisprudências, né, tribunais que entendem que esse requisito ele pode ser flexibilizado. Então, mesmo famílias que recebem mais de 1/4 do salário mínimo por pessoa podem ter direito a receber o BPC, mas aí quando, né? Quando que essa família vai ter direito de receber o BPC? Quando comprovar que aquela renda ela não é suficiente, por exemplo, para comprar medicamentos para aquela pessoa que tem a deficiência e está fazendo o requerimento do benefício. Mas além desses dois, existem casos que pessoas com doenças também podem ter direito ao BPC. Primeira doença que eu separei aqui, que temos decisões judiciais e concessão diretamente pelo INSS para o BPC. Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, né, que é uma doença aí que não tem uma deficiência física específica, ela é uma doença mental, da mesma forma que a esquizofrenia que eu falei. Hepatologia grave, que é a doença do sangue, também é possível. Existem ainda outras doenças, como a diabetes, quando é causada em crianças. Existem, né, enfim, não tem como eu trazer aqui um rol, falar todas as doenças que a justiça já liberou o BPC a separo. Tem que ser avaliado caso a caso, principalmente aquela questão que eu falei, da forma psicossocial, né? De todo o ambiente em que essa pessoa está inserida, se ela tem facilidade a ter acesso a serviços públicos, se ela tem a facilidade de acessar remédios de forma gratuita, tudo isso tem que ser avaliado e muitas vezes o INSS não consegue fazer essa avaliação. Então, por isso, às vezes é necessário ajuizar o processo.